Banhada por exuberantes paisagens naturais, a pequena cidade Inácio Martins, no coração do Paraná, guarda em seus caminhos e tradições vestígios de um passado marcado pela chegada no Brasil de imigrantes de origem polonesa, inglesa, alemã e italiana. Entre os primeiros colonos que desbravaram essa terra, destacam-se as famílias Stresser, Scheleder, Martins de Campos e Orives. Neste documentário, mergulharemos na rica tapeçaria cultural desse município, onde as tradições se entrelaçam com as transformações trazidas pelo tempo. O aspecto natural sempre é muito importante para o desenvolvimento de qualquer cultura, de atividades, né, relacionadas àquele grupo. Então, nós aqui, na nossa região, por exemplo, é uma área basicamente de florestas, né? Algumas áreas mais abertas, né, de campinas que favoreciam, por exemplo, a criação de animais, né? A própria situação mais regional, no caso, por exemplo, Guarapuava, né? Por que Guarapuava foi uma das primeiras áreas a serem colonizadas aqui no Paraná, né? A colonização do Paraná ela começa com o litoral, pela questão da mineração, né, por volta de 1660, com a fundação de Paranaguá, depois Morretes, Antonina, mais tarde Curitiba. Aí vem a questão do caminho dos tropeiros, a região de Ponta Grossa, Castro, Lapa, né, e até que chegam em Guarapuava. Guarapuava fundada em 9 de dezembro de 1819, né? E tem na questão da criação de gado a principal atividade econômica. Essa atividade depois se expande para Palmas, né? Aí vem um outro ciclo importante na economia do Paraná, que foi o ciclo da erva mate, né? E aqui a nossa região ela é rica em erva mate. Então essa atividade econômica vai proporcionar a presença de muitas pessoas. E claro que vieram pessoas de diferentes lugares, né? E aqui já havia também a presença indígena, né? Então essa questão da cultura local, ela vai se desenvolvendo de acordo com as atividades, né? Então atividades basicamente ligadas ao extrativismo, no caso da erva mate, né? A pequena agricultura e a criação de animais. Então por isso nós temos, de certa forma, uma grande proximidade com a cultura gaúcha, né? Que era voltada e permanece até hoje na questão da criação de animais, né? Então, a lida no campo, o trabalho no dia a dia foi fortalecendo essa cultura, que também é bastante fundamentada, na minha maneira de ver, na questão do patriarcalismo, né? Com o chefe da família desenvolvendo o trabalho, né, fora, né? Enquanto que a mulher, a esposa, fica mais no trabalho em casa com o cuidado com os filhos. No final do século XIX, um fluxo migratório de proporções significativas trouxe ao Brasil uma onda de imigrantes europeus em busca de novas oportunidades. Entre eles, muitos encontraram em terras paranaenses um lar para cultivar suas tradições e construir um futuro. Em Inácio Martins, as famílias Stresser, Scheleder, Martins de Campos e Orives foram pioneiras neste movimento, deixando suas marcas na história e na cultura local. Se nós pensarmos em colonização territorial, nós podemos perceber que a região sul era a região menos habitada pelo homem branco no final do século XVIII. Por isso, o imperador Dom Pedro II, tentando colonizar essa região, incentivou especialmente os colonizadores imigrantes para virem para esta região do Terceiro Planalto, onde até então a região de Guarapuava tinha um pouco de colonização. O restante do estado era praticamente nulo. Assim sendo, o imperador destinou glebas de terra, chamada glebas de terra, que era o espaço de terra aqui na região do Terceiro Planalto, para ser colonizados. E aí convidou vários imigrantes ou grupos de imigrantes dos países europeus que se instalaram aqui na região do Segundo Planalto Paranaense para virem para o Terceiro Planalto. E dentre esses vários imigrantes estavam alguns que estavam instalados na região de Cerro Azul, próximo a Curitiba,
e que se dispuseram a vir para aqui, para esta região aqui, para colonizá-lo. Sendo assim, se deslocaram então no final do século XIX, aproximadamente por volta de 1890, para esta região, onde aqui, em passagem, avistaram um espaço que gostaram e chamaram aqui de Bela Vista, que é a região hoje do quarteirão dos Stresser, e ali se estabeleceram os principais imigrantes da época, como Stresser, Cheledes, depois aqui próximo de Inácio Martins, Urives, Campos e outras famílias. Assim sendo, aqui se estabelecendo, eles trouxeram sua própria cultura. Essa cultura, primeiro europeia, depois com o tempo se adaptando com a região. Lembrando que a nossa região tem muito da cultura chamada gaúcha, que era do Rio Grande do Sul, onde tinha o tropeirismo, que vinham da região de Laranjeiras do Sul e Guarapuava, passando aqui pela nossa região, indo até Sorocaba, São Paulo, para vender o gado. E aqui eles, em contato, adaptavam-se às culturas, ou mesclavam as culturas. Então, a cultura europeia com a cultura sulina. E assim passaram, vamos dizer assim, a cultuar a música gaúcha, a dança gaúcha, o chimarrão, que pode ser considerado como gaúcho ou também como indígena. Aí os índios começam a tomar essa fusão para rejuvenescer a alma ou rejuvenescer o corpo. Também as pessoas adaptavam para tomar o chimarrão, que é produção da erva mate. Assim sendo também, nós podemos perceber que parte dessa cultura europeia foi se ficando de lado. Principalmente a questão das construções de prédios, casas, enfim, que era casas com a cumieira bastante alta, já que na Europa tinha muita neve e durante o inverno então ficava acumulada a neve, eles faziam a cumieira mais alta. Eu lembro sim que a casa da minha mãe, por exemplo, era de sotão, onde tinha uma cumieira bastante alta, com quartos ali ou cômodos em cima, e aproveitasse a parte de baixo. Com o tempo foi se perdendo esse hábito e tornando-se, vamos dizer, projetos mais modernos ou mais modernizados, adaptados à nossa região. Assim como também a própria música, a própria alimentação, o próprio meio de existência deles foi mesclando, foi misturando com a cultura daqui da nossa região ou dos outros povos e assim vai mudando seus hábitos e costumes. Então, essa cultura mais dos povos europeus foi ficando de lado e adaptando-se junto com a cultura do homem sulino ou da nossa região. Assim como também parte desses povos da região sul se adaptou com partes da europeia. Então houve uma mesclagem, uma mistura, vamos dizer assim. Assim como ainda continua tendo esses povos oriundos da Europa, tendo sua própria cultura, como a alimentação, os poloneses com sua própria alimentação, a sua religiosidade também, as suas vestes, as suas danças, continua tendo, alguns grupos ainda continuam, permanecem, assim como também outros se adaptaram à sulina e assim mesclaram-se, uniram-se os dois e vivenciando, vamos dizer, as duas culturas. Assim como também a própria religião, se nós pensarmos hoje, houve já uma transformação, uma mudança, a própria música, se nós pensarmos também em questão que do Sul, até a década aí dos anos 1990, 2000, nós tínhamos ainda muito a gaúcha, ou daí passou para a sertaneja, e aí tem então também a sertaneja raiz, hoje sertanejo mais universitário, hoje mais hip hop, mais funk, enfim. Hoje está mudando com outros tempos, as gerações estão mudando, adaptando, vivenciando o seu momento. Então, se nós formos pensar a diferença entre o final do século XIX e agora o século XX e XXI, houve uma transformação, mudança ou adaptação, diria assim, das culturas e da forma de viver. Se nós pensássemos até o ano 2000, era muito popular as pessoas levarem uma criança doente ou até a pessoa mesmo mais adulta doente nas curandeiras. Com o tempo, a popularidade dos médicos, a facilidade dos centros urbanos, dos hospitais, automaticamente a importância do médico passou a ser muito maior, passou a ser mais fácil, passou a ser a medicina mais moderna, a medicina popular.
até a questão do chá, da fusão que nós comentávamos até então. Tudo isso foi se adaptando, mudando com o tempo e a facilidade que foi se criando com a modernidade também de cada cidade, cada vila, de cada região. O contexto histórico da família Stress se deu, né, através da vinda de pessoas de Grande-Ducado, Luxemburgo. Eles se deslocaram de Luxemburgo para as terras brasileiras ainda em 1827, chegando em Rio Negro, colonizando a cidade de Rio Negro. Posteriormente, chegaram em Curitiba, onde casaram com pessoas alemãs, né, com 2 irmãs alemãs. E especificamente aqui na cidade, né, aqui na região de Inácio Martins, no município, aconteceu a chegada deles aqui em 1862. Nós temos documentos que relatam bem esse cenário. E aí a gente tá buscando mais informações, buscando conhecimento, conhecer mais a história, mais o contexto histórico, porque até então a família Stresser considerava-se alemã. E agora, né, no ano passado aí que a gente foi trabalhar com a dupla cidadania, a gente descobriu que somos descendentes de luxemburguês, né? Luxemburgo é um país que está na divisa entre Bélgica e Alemanha e França, se eu não estou enganado. É um dos, se não for o país menor do mundo e um dos mais ricos do mundo. Então nossos ascendentes ainda ficaram, né, muitas pessoas lá, e eu tenho assim um interesse muito grande de estar correndo atrás em busca de informações, né, desses nossos ascendentes que estão lá, e também a gente está incentivando a família e os parentes, os descendentes mais novos para fazer essa dupla cidadania. Então eles chegaram aqui aproximadamente em 1862 e aqui estabeleceram-se, né? Ganharam uma gleba de terra desde São Miguel até Itapará, por cima aqui, né, da Serra da Esperança. E hoje, né, nós vivemos aqui na comunidade do Quarteirão dos Stress, né, uma comunidade com mais de 100, quase 200 anos, quase 2 séculos, onde ainda permanecem muitas famílias, né, famílias Stress, que ainda buscam cultivar a cultura, a história, né, desses ascendentes que vieram de outro país. As histórias dos nossos antepassados vindos lá da Europa são como um fio que nos conecta ao passado. Cada tradição, cada festa carrega consigo um pedaço da nossa identidade e das nossas origens. Porém, antes mesmo da chegada dos colonos europeus, as terras que hoje compreendem Inácio Martins eram habitadas pelos povos indígenas Tupi-Guarani. Sua presença deixou marcas profundas na cultura e na paisagem da região, enriquecendo ainda mais o mosaico cultural deste lugar. Meu nome é Januário Rocha, sou coordenador do grupo Coral Indígena Guarani. Estamos levando esse caminho, mostrando para levar no caminho certo a criança, né, e o jovem, e para não perder a cultura, né. E cada dia, cada noite, a gente se unimos aqui para rezar para nosso Deus, porque a gente temos vários trabalhos aqui com jovens, com a comunidade, com a autoridade junto, né? Nós não trabalhamos assim individual, a gente trabalha com Deus na mesma vez com a autoridade e com a comunidade, né? Para poder tirar esse jovem do caminho errado, assim, né? Da droga, das bebidas e de outra coisa mais, né? Se você não ensinar a criança, os jovens, ele vira alguma coisa, né? Ele pode matar, ele pode assaltar, ele pode fazer muito problema, né? Então, em vez disso, a gente chama eles assim para ensinar ele, para educar um pouco. Aqui, essa casa de é uma educação para ele, né?
Daqui ele leva exemplo, né? Daqui também ele aprende alguma coisa sobre a cultura, né? Para não perder, né? A gente indígena, nós indígenas não podemos perder essa cultura, né? E sempre tem que levar assim o trabalho do Tchamões nosso que deixou assim para nós continuar, né? E nós podemos continuar assim, como sempre. E o nosso direito e o nosso trabalho e a nossa cultura também, né? A cultura indígena é a dança, é a comida típica, e artesanato, e a linguagem e a tradição. Aqui nós todos à tarde, em entardecer, a gente sempre reúne para fazer a cerimônia, cantar, fazer as nossas orações e seguir esse caminho, a parte da cultura. E vocês incentivam desde os pequenininhos, as crianças já vêm junto? Sim, esse já vem desde pequenininho, vai passando para geração em geração. Nós temos um dia específico também que é Semana Cultural, a gente faz uma brincadeira com a comunidade inteira. Que nós temos corrida de tora, natação, pescaria, tiro de arco e flecha, corrida de tora, quem que é o mais forte, quem que é mais fraco. A gente reúne todo esse jogo, a gente faz num dia. É tipo uma competição de cultural mesmo, que a gente faz dentro da área aqui. A dança tem significado separado dos cantos. Porque muitas vezes das igrejas, eles fazem oração, a gente, em vez de fazer oração, a gente canta todo junto. Que é uma forma de se conectar com o outro, né? Porque quando a gente faz oração, que dos brancos que é diferente, eles fazem oração, cada um fala o que quer, ou está pedindo a saúde para o outro. A gente, em vez de fazer isso, a gente canta todo junto. É tipo assim, para ficar mais forte a oração. É por isso que a gente cantamos. E a dança, a gente faz por causa que a gente, para manter o físico, o corpo, para fazer movimentação do corpo. A dança, por exemplo, a gente tem a dança do guerreiro, que os caras falam que é mais conhecido pelo mundo, né? Essa é a nossa dança tradicional, que a gente tem desde há muito tempo, há muita geração. A gente já teve esse costume já. E vocês têm música também para diversão ou é só uma forma de expressar a fé de vocês? Temos. E como que é? Tem um que é só para os piazzados dançar e dar risada, ou para ser feliz mesmo, que é a dança do guerreiro, é separado, né? E tem um canto que é para reza, e tem outro que o Tchamões faz, que é o mais inteligente, que os caras mais velhos que cantam. Tem 3, na verdade. Daí já é diferente de um outro, assim, né? Tem um que a gente leva em brincadeira, tem um que a gente leva um pouco a sério, e outro tem que levar a sério. E quais são os instrumentos que vocês tocam e quem que ensina vocês a tocar esses instrumentos? Esse é o coordenador, né? Nós temos o chocalho, o violino, o violão, o tamborzinho e o negocinho que a gente fala para pegar aqui da madeirinha, que a gente faz o barulhinho, que é para espantar os maus espíritos, assim, e o taquara, que a gente chama, assim, do bambu, que é feito do bambu, que é grande, assim, de 1 metro e pouco. Em relação ao artesanato, quais são as peças que é feito e vocês utilizam isso como uma fonte de renda, como que é? Na verdade, o artesanato não era ser para vendido, porque os nossos ancestrais faziam esses artesanatos para nós brincar. E de tanta dificuldade que a gente passamos, em vez da gente entregar para as criançadas brincar, a gente expôs para vender hoje, né? Porque artesanato é feito para as criançadinhas conhecer o animal, que tipo dela, o que ela faz e para que serve. Tanto se for para remédio também, todas as coisas que tem, né? É que nem hoje em dia a gente faz tatu, tigre, cobra, o árvore da vida que a gente chama, que tem um monte de passarinho, tucano, assim, um monte de passarinho, né? Porque hoje em dia a gente faz só para vender mesmo. E vocês têm alguns produtos que já é com objetivo comercial também, né? Tem, tipo ervas medicinais, né? Nós temos também. Vocês fazem balaio? Balaio, peneira,
bichinho de madeira, e até dos barros, que é feito de argila também, eles fazem também. A linguagem a gente aprende desde criança, desde pequeno, das nossas mães, pais, os chamães, que é o pajé, a charui, e eles nos ensinam a nossa linguagem para poder manter a nossa cultura, porque hoje em diante é complicado, nós jovens, né, manter essa cultura e linguagem que nós temos para poder levar fora, como que é a importância da nossa cultura, da nossa linguagem, das nossas tradições, que acaba sendo perdendo por causa dessa geração, né, evoluída que temos agora de perder por causa do celular. Em relação à gastronomia, às comidas típicas, vocês têm os pratos típicos de vocês, quais são? Comidas típicas tem separado. Tem do Pui, que é caguidi. Caguidi é feito de milho cozido e socado, e com água, e é misturado. Antigamente era bebida para os guerreiros, que é como fosse uma bebida composta para poder manter a força nas lutas e para fortalecer o corpo. E tem do bojapé, que é feito de trigo, água e colocado na brasa. Isso é uma comida também para manter o corpo fortalecido e manter a nossa energia. E tem do arirê, tem do jeitê, batata doce, do mandió, que é mandioca, cairepoti, e tem da manga, tem do choó, que é a carne. Tem também as armadilhas, que é feito para as crianças pegar as suas, digamos, comida, né? Antigamente, que é do mondé e que nhoá e mondé pi e babaidio. E tem do gurapá também, que era feito tudo na mão, colocado nos matos, nas trilhas onde que os bichinhos passavam, e colocado lá, e lá tudo pego nas armadilhas. Ao longo do tempo, ao longo da história, mudou na cultura indígena? O nosso vestir, nossas roupas, como diz. Antigamente a gente usava palha e feito de saia, também couro de bichinho. Agora pode olhar que a gente está usando roupa, está usando chinelo, sapato, e antigamente a gente usava canguá, que é cocar, e
Só que a canguá nosso era de... feito de sementes naturais, pena, e era tudo natural, que agora é difícil achar isso, e também por causa da desmatação também, que agora é proibido caçar. Eu faço parte da Casa de Reza, sou o braço direito do meu pai, que é o coordenador, trabalho mais com jovens, e a gente faz, na Casa de Reza a gente faz canto, dança e brincadeiras às vezes, mas o que a gente leva mais a sério é canto, danças, tem vários tipos de dança dentro da Casa de Reza, que às vezes a gente dança com a dança dos guerreiros, e também a gente faz dança também com o chamõe, tipo um aquecimento, sabe? A gente faz isso com o chamõe canta e a gente fica pulando no redor do chamõe. A diversidade religiosa sempre foi uma característica marcante em Inácio Martins, refletindo as diferentes crenças e tradições das primeiras famílias que se estabeleceram na região. Inicialmente dominada pelas práticas luteranas e espíritas, a comunidade não contava com uma igreja católica em seus primórdios. No entanto, mais tarde, em um gesto de união e respeito pela fé de todos, foi erguida a Capela do Divino Espírito Santo no atual Rio Pequeno, simbolizando a coexistência pacífica das diversas religiões da localidade. Então, a Igreja Luterana ela está presente aqui em Inácio Martins já há algum tempo, né? Então, desde a década de 1990 que existe o atendimento por parte dos pastores de Guarapuava aqui em Inácio. Inicialmente, os cultos eram na casa do seu Rodolfo Peplitz, que já é falecido, né? Ali no Rio Pequeno. Depois foi construído aqui na entrada da cidade, né, próximo ali ao portal, um pequeno templo, né, que serve para o local de cultos, né. São aproximadamente 30 membros, né, entre adultos e crianças que frequentam regularmente os cultos aqui. E o atendimento é feito pelos pastores, né, de Guarapuava. E essas famílias, ou descendentes dessas famílias que foram os colonizadores de Inácio Martins, elas permanecem na luterana ainda? Houve entre os imigrantes uma grande dispersão, por falta de atendimento, né? Porque a vida em congregação, né, ela precisa ter liderança, ela precisa ter, né, o guia espiritual, que é no caso o pastor, né? Se não tiver isso, as pessoas tendem a se dispersar e a frequentar normalmente outras denominações, né? Então eu acredito que foi o que aconteceu aqui em Inácio Martins, né? O pessoal os descendentes, né, dos primeiros colonizadores, no caso da família Stresser, né? Eles passaram, até onde eu sei, a frequentar a igreja católica, né? Inclusive lá no quarteirão dos Stresser, né, já é bem antiga lá a existência de uma capela da igreja católica, né? Então, provavelmente devido a essa ausência de lideranças, de pastores, até pela questão da dificuldade de locomoção, né? A festa do Divino, na verdade, a Igreja do Divino, Inácio Martins, ela surgiu na época dos tropeiros ainda, né? Que nós tinha uma rota do tropeiro que saía de União da Vitória e passava por Cruz Machado, passava por Inácio e ia até Ponta Grossa, né? Que Ponta Grossa, os Campos Gerais ali eram as invernadas, né? Na época do tropeirismo, né? Que o pessoal recuperava os rebanhos que vinham do sul para levar para Sorocaba, né? E aí uma das rotas que passava a tropa era ali. E então os tropeiros, em cada 18, 20 quilômetros, eles tinham que parar, né, a tropa para descansar e tal. E nessas paradas eles sempre construíam uma igreja, faziam uma igrejinha, surgia uma bodega, até algumas cidades importantes surgiram
justamente nessas paradas de tropeiro, né? E ali, pelo que os mais antigos contam, a nossa igreja foi construída naquela época ali, porque ali era uma das passagens das tropas que vinham lá do sul, né, da região de União da Vitória, ali, passavam por aqui. Então ela era muito antiga. Quando nós começamos a trabalhar ali, eu lembro muito bem, lá nos 79, 80 por aí, nós começamos a trabalhar para construir uma nova igreja, porque a bem antiga mesmo, ela foi construída de madeira e ela já estava caindo já, né? Então a gente começou a reconstruir outra. Eu lembro que tem a igrejinha de madeira, o acesso para a igreja, dos dois lados tinha sepulturas. Então quando o pessoal morria e tal, também era enterrado próximo dessas igrejas ali, né? E até hoje tem ainda lá uma cerquinha de madeira de buia que foi construída na época, que ainda era da época daquela igreja antiga, né? E aí o Divino Espírito Santo, né, que é um santo devoto, tipo, se tem muitos devotos do Divino Espírito Santo, foi dado essa igreja foi construída para o Divino. E inclusive o doador dessa área de terra, o nome dele era Matias Martins, e ele doou 3,5 alqueires de terras diretamente para o santo, para o Divino Espírito Santo. Foi no cartório e fez um documento para o santo, né? Mesmo o santo não tendo CPF, nada, mas foi feito para o santo. E dali começou então toda essa religiosidade em torno da Igreja do Divino, né? E ela tem assim um significado muito importante, né? Porque existem as novenas do Divino, né? Existe todo um ritual, uma questão cultural que envolve a festa do Divino, a devoção ao Divino, a bandeira do Divino que vai de uma casa na outra, o mastro que é levantado no dia da festa do Divino, né? O hasteamento da bandeira. E assim, tem um grande número de pessoas que são adeptos dessa cultura da festa do Divino, né? Que também seria o grande encontro depois das 9 novenas, o grande encontro para celebrar a vida, a prosperidade das famílias, né? Então eles matavam gado, faziam uma festa solidária, né? Tipo, não tinha custo, cada um doava uma res, doava um porco, um carneiro, e faziam aquela grande celebração no dia do Divino. Com o passar do tempo, a paisagem religiosa de Inácio Martins começou a se transformar, refletindo a chegada de novos grupos e denominações religiosas à região. Além da Capela do Divino Espírito Santo, foram estabelecidas uma variedade de igrejas católicas e diversas denominações evangélicas, cada uma com os seus próprios princípios e tradições culturais. A herança cultural deixada pelos primeiros colonos ainda ressoa nos costumes e na vida cotidiana dos habitantes de Inácio Martins. Da culinária típica aos rituais religiosos, cada elemento é um testemunho vivo da influência europeia na construção da identidade local. A cultura de Inácio Martins ela é bastante diversa, né? Ela se expressa a partir dos povos do campo, né? O que nós conhecemos como povos do campo da floresta araucária. Então, é um contexto bastante influenciado pelas práticas, pelos conhecimentos associados a esse universo da floresta araucária, né? A sociobiodiversidade local, o extrativismo da erva mate, do pinhão, as práticas agrícolas relacionadas às formas das pessoas produzirem. Então, tudo isso vai fornecer elementos para a formação da cultura. Então, a cultura martinense, em relação, por exemplo, a outros municípios da região Centro-Sul, ela se diferencia por essa característica que o município tem, né, de uma presença de comunidades do campo, sejam comunidades rurais, assentamentos da reforma agrária, comunidades faxinadenses, comunidade indígena. Então, essas comunidades, essa diversidade, ela vai se expressar no que a gente chama
do que a gente pode chamar de uma cultura martinense, mas que é uma cultura cabocla, ou uma cultura associada a uma identidade faxinalense, né? Pensando que os povos de faxinais, né, que são característicos dessa região, eles são formados a partir de várias origens, um encontro de várias culturas. Então nós vamos ter, por exemplo, a presença, né, de comunidades ucranianas, né, polonesas, comunidades. Inácio Martins tem uma presença negra, né? É um dos municípios com maior população negra aqui na região centro-sul. Nós temos a influência dos povos indígenas. Então, por mais que nós tenhamos hoje, né, a maioria da população martinense mora no ambiente urbano, que é a cidade de Inácio Martins, mas ela detém relações, né, com as comunidades do campo. São pessoas que saíram das comunidades rurais, moram na cidade, mas que ainda têm esse sistema de trocas, né? Então, de ir para as comunidades, de ter essas relações. E como se expressa essa cultura? Como que a gente pode identificar essa cultura? Então, a cultura, ela é um modo de vida, é como as pessoas vivem, como elas se relacionam, como elas se organizam, mas para a gente materializar, né, a gente pode observar as expressões culturais, né? Então hoje o que nós temos como expressões culturais? Temos a Romaria de São Gonçalo, que é bastante característica aqui da nossa região, né? E ela faz parte dessa mistura. Então nós temos hoje no município, né, grupos, famílias, né, de Romaria de São Gonçalo que tem essa manifestação há mais de 5 gerações, né, que é uma dança dedicada a São Gonçalo. Ela faz parte do calendário festivo, que é um calendário que dialoga com o catolicismo popular, mas ele tem as suas especificidades. Por quê? Porque ele não acontece no interior da institucionalização da igreja, né? Ele acontece na casa das pessoas, acontece nas comunidades, nas igrejinhas de santo, né? Dentro desse calendário de festas. Então tem festas de São Pedro, tem festas de Santo Antônio, tem mesadas de anjo, né? As mesadas de anjo, que são os banquetes, né, oferecidos para as crianças. Então é bastante peculiar aqui do nosso município. Também uma coisa bastante importante aqui na cultura das comunidades são os bailes, né? Então os bailes que no passado, né, eram um momento de celebrar ali o final de uma colheita, né, que reunia os vizinhos, né, em puxirão e mutirão para trabalho. Então era um momento de celebração do trabalho, né? Eles continuam sendo hoje uma forma de manifestar a cultura dessas comunidades, né? Então são artistas populares, então são violeiros, gaiteiros, violeiras, gaiteiras, né, que aprendem principalmente no âmbito da família, na comunidade. Não são pessoas que vão a uma escola de música, mas que têm um aprendizado artístico nas suas comunidades, e esses bailes continuam acontecendo, né, para celebrar, sejam aniversários, sejam festas de igreja, sejam casamentos, mas eles têm um calendário. Então esse também é uma manifestação, né, que envolve uma forma muito peculiar de cantar e de dançar, né? Se você for ver um baile, por exemplo, gaúcho, um baile de CTG, um baile que acontece, por exemplo, numa festa maior, ele é diferente desses bailinhos das comunidades, né? Que tem uma performance, uma forma de dançar, uma forma de cantar. Então essas cantigas também geralmente falam dessa relação com a terra, dessa relação do trabalho, essa relação com a agricultura, né? de histórias, né? Passam esses valores também. Dentro dessas histórias também podemos destacar os causos, né? Os causos ou as piadas, né? Então a gente tem os causos de visagem, de caçada. Então essa forma oral, né, de passar valores também para essas gerações, ela é um elemento cultural, né? Está comunicando valores, está comunicando formas de perceber o mundo. Então são esses vários elementos que vão compondo essa cultura martinense, que é uma cultura bastante rural e uma cultura que faz parte de um contexto que é de Mata de Araucárias aqui do centro-sul do Paraná. A romaria, para nós, que desde eu já conheci por gente, já meu pai fazia romaria, né, nessa casa. Para nós era uma devoção. Não tinha nada a ver com cultura, né? A gente nem sabia o que era cultura há 50 anos, 60 atrás, né? Então
para nós é uma devoção. E meu pai já trouxe assim dos passados das famílias, foi passando, sabe, assim, de pai para filho, né? E então ele fazia todo ano, né? Na véspera de São João, fazia a romaria. São João é 24 de junho. Então, para amanhecer o dia 24 de junho, tinha a romaria, que é uma dança, né, de São Gonçalo. Que você fala romaria, as pessoas pensam que é uma viagem, né, e um santuário. Então, nós dizemos romaria. Outros dizem a dança de São Gonçalo. Então, fazia essa romaria, e daí de madrugada, daí já tinha alvorada, e daí já encontrava com a festa de São João, que era uma festa assim popular, que antigamente tinha muitas festas populares, que as pessoas, na época não tinha assim culto, não tinha missa, o padre levava 2, 3 anos para vir na comunidade. Quando aparecia ainda vinha a cavalo, e dormia na igreja, sempre as igrejinhas já tinham lá um quartinho pro padre, né, para dormir. Então o que era a devoção das pessoas? Festejar os santos. Elas nem sabiam assim a importância, acho que para eles, na época eles não sabiam qual que era mais importante, se era o santo que festejava, ou se era Jesus, né? Mas era festejado, né? Aquele santo com procissão e tudo, e meu pai fazia isso, e a gente aprendeu aí, junto com eles. E é muito característico nessas festas a fogueira ou a caieira, os doces, as comidas também, né? Sim, o pai sempre fazia, né, a fogueira. Era uma fogueira bem alta, né, uma caieira, né? E já bastante gente, assim, os vizinhos, parentes, vinham para ajudar. Puxar lenha de carroça, puxar lenha, assim, cortar a lenha e ajudar a levantar a caieira. Era uma semana assim de muito trabalho, né, que antecedia a romaria, porque daí vinham as pessoas que preparavam o altar, né, que tinha tudo uma preparação do salão, do altar, onde ia estar ali a imagem de São Gonçalo, e todo mundo trabalhava. E também tinha as comidas, né, nesse dia. Minha mãe assava batata doce no forno, fornalha, não era nem forno de tijolo, fornalha assim de pedra, para servir café à noite, daí, porque era tudo grátis também, nada era cobrado. E também fazia um bolo de polvilho, né? As mulheres se reuniam ali, faziam os bolos de polvilho, de assar no forno, tudo para aquele café à noite. E antes tinha uma janta com quirera, era a famosa quirera da romaria. São a quirera com carne de porco, né? Claro, tudo orgânico, né? Naquele tempo. E a minha mãe já preparava, ela mesma preparava a quirera no monjolo de água que tinha, então ela preparava a quirera ali, e daí lá já tinha, claro, a carne já enlatada, né? Que era feita bem antes, ali preparado para fazer aquela quirera. Todo mundo que chegava, iam chegando aos poucos, né? Que vinham vindo de longe, iam ali jantando, né, tranquilo, para depois começava a romaria. Depois de umas 2 volteadas, né, umas 2 volteadas, daí tinha o café. Então, ali uma dança, uma volteada, levava às vezes mais de 1 hora, as pessoas dançando. Daí tinha o café, que também tudo gratuito. Daí quando eu terminava ali de madrugada, daí tinha a alvorada, né, que era uma caminhada assim até no rio, que ainda, claro, tem até hoje lá, levando a imagem, daí já era a imagem de São João, porque daí já começava a festa de São João. Daí levava a imagem até lá no rio, e a procissão, né, todas as pessoas ali com velas acesas, e daí o capelão cantando, as cantadeiras, acompanhando. Daí lá no rio era lavado a imagem de São João. Daí lavava, depois que lavava ali a imagem, colocava de volta no andor, daí todas as pessoas chegavam até a água e para ver se lavavam o rosto e para ver se enxergavam a sombra.
Era uma tradição, assim, né? Porque se não enxergasse a sombra, então a pessoa ia morrer naquele ano. Não ia estar, no outro ano ia estar presente. Mas claro que é tudo uma superstição, né? Porque isso aí, imagine, né? Você ali de noite, ali com a velinha clareando, você enxergava a tua sombra. Ainda de madrugada. Então era, tudo fazia parte, né, do costume daquela época, das tradições. Daí ainda ia ter a novena de São João. Voltava, né, aquela procissão, daí já entrava dentro da casa, já não era uma dança, era ladainha cantada, né, que era para São João daí. Ali ficava mais uma hora, ou mais ali cantando, né, que daí tinha o capelão, que a romaria é o romeiro, né. Já a novena já é o capelão que dirige. E as cantadeiras ali. Daí ali era, depois de uma hora mais ou menos ali, terminava aquele momento de oração. Daí tinha o leilão. Então todas as pessoas que eram devotas de São João, de São Gonçalo, elas vinham e traziam prendas para o leilão. Que daí aquelas prendas ali eram leiloadas e ajudava o festeiro, que era, no caso, meu pai, né? Para as despesas que ele teve, né? Que sempre tinha despesa, né? Com os fogos e preparação do altar, tudo tinha despesa. Então ficava para ajudar. Então daí as pessoas traziam inúmeras prendas, sempre traziam-se mais coisas crioulas, né? Leitão, galinhas, feijão, milho, aquilo que a pessoa mais cultivava, tinha. E depois daí eram as músicas? Ah, daí sim, daí depois eram as músicas. E quais eram os tipos de músicos, instrumentos tocados? Sempre era violão, viola, gaita, que as pessoas ficavam tocando em volta ainda tava aquelas brasas, né, ali da fogueira. Daí ficavam ali o pessoal ali em volta, porque junho é um mês muito frio, né? Então as pessoas ficavam ali se aquecendo e escutando as músicas, muitas músicas. Mais músicas assim, raiz, né? Quais são as manifestações culturais da família Stresser que hoje também representa a manifestação cultural do povo martinense? Então a família Stresser, né, era origem de família luterana, né, espírita, e eles não tinham, assim, os nossos ascendentes, assim, muita questão ligada à cultura, à religião. Então foi aí no final do século XIX, onde as pessoas começaram a fazer mistura de raças, né? Luxemburgueses casados com poloneses, com ucranianos, e a família hoje ainda, né, ela cultiva, ela foi buscando informações, foi buscando interar num contexto histórico e cultural, e hoje, né, a família preserva muitas tradições como a Romaria de São Gonçalo, mesadas de anjo, festas culturais na comunidade, festas do padroeiro, festa de São Pedro, porque antigamente, até então, não existiam igrejas, não existiam padres, e as famílias eram acostumadas homenagear, festejar um determinado santo, né? Então tinham famílias que festejavam Santo Antônio, São Pedro, São Paulo, Menino Jesus, São João Batista, São Sebastião, Divino Espírito Santo. Só que, infelizmente, essa cultura ela estava morrendo, né? Então eu busco manter essa cultura, essa tradição viva aí para a gente mostrar aí para as gerações futuras aí como era o contexto histórico-cultural das pessoas que viveram aí no passado. A cultura ucraniana é muito presente na família de vocês e na própria cidade, no próprio município de Inácio Martins. Você falou que essa mistura de raças, né, levou a isso e se tornou bem forte. E a cultura ucraniana tem alguns costumes, principalmente relacionados
roupas, um estilo diferente, alimentação também, alguns pratos típicos que hoje são conhecidos na cidade, né? Certo. Então, como falado anteriormente, as famílias foram fazendo misturas entre luxemburgueses e ucranianos. Alguns foram passando essa cultura ucraniana, alguns não passaram de pai para filho, né? Mas a gente tenta manter viva essa tradição com a religião ligada direto à igreja, né? A igreja é o nosso ponto forte dentro da comunidade ucraniana. E a gente também busca manter tradições das roupas típicas, da culinária, da religião, né? Dos cantos, da música. Né? E uma coisa que mantém na família Stresser, assim, uma coisa muito viva que acontece é a tradição da música, né? Que ela é bem centenária, que vem passando de pais para filhos. Então, na nossa família há muitos violeiros, temos pessoas que tocam violão, gaita, viola, fazem suas manifestações culturais, reuniões de família e entre outros. Ainda no aspecto da cultura religiosa, o Poço de São João Maria, para muitos, são lugares sagrados, cercado por uma aura de mistério e devoção. Os olhos d'água do monge João Maria, né, o monge João Maria conhecido como profeta, como migrante, né, como uma pessoa que andou, que passou pela a região, né, e deixou esse legado que são os olhos d'água, né, que são as nascentes, onde as pessoas fazem batizados, fazem novena, fazem promessas, né, e é uma forma também de preservar esses lugares, essas nascentes. As mesadas de anjo também desempenham um papel importante na vida cultural de Inácio Martins, sendo tradicional em muitas comunidades rurais. A mesada de anjo é uma devoção, né, uma tradição de muitos anos, né, dos meus pais. E daí sempre a gente continua, né, fazendo sempre, todo ano. Alguns anos atrás não fazia todo ano, mas agora eu estou fazendo todo ano. Dia de Santo Expedito. Quando que é? Dia 19 de abril. E o que tem na mesada de anjo? Tem... A gente faz bolo, salgadinho, né, vários tipos assim, né, como aniversário. Só que é dedicado a Santo Expedito, a outros santos também de devoção, né? Aí é onde as pessoas pedem, fazem pedido para o santo e daí vêm para cumprir promessa, trazem as coisas também, refrigerantes, coisas assim, né? É onde a gente reúne várias crianças. Antigamente fazia de 7 anos para baixo, agora a gente faz a todas as crianças que vêm, e vem bastante criança, vem 15, 20, vem até 30 crianças tem, e aí depois, né, a gente reza o terço e ali tudo junto, ali todos comem. Depois das crianças aparece um aniversário, né? E todos comem e agradecem a Santo Expedito pela bênção, pela graça. E há quantos anos ela já faz isso? Quando meu pai era vivo, ainda 35 anos atrás, foi feita a primeira mesada de anjo. Foi feito um pedido para Santo Expedito e ele atendeu o pedido, aí a gente fez a mesada de anjo. E agora sempre, anos atrás, a gente fazia lá de vez em quando, mas agora sempre já virou a tradição de todo ano fazer a mesada de anjo. Influência da tradição gaúcha se faz presente de forma marcante em Inácio Martins, enriquecendo ainda mais o cenário cultural deste município. Os rodeios e os treinos de laço são elementos emblemáticos dessa herança gaúcha, que ecoam nas tradições e nas atividades cotidianas da comunidade. A cultura gaúcha sempre se fez muito presente na nossa região e Inácio Martins é um exemplo vivo disso, com suas festas, seus festivais, rodeios, treinos de laço, bailes gaúchos e muito mais. E eu tenho muito orgulho em poder fazer parte desta linda tradição. Mesmo antes de eu nascer, a minha família tinha um conjunto musical com o nome de Sintonia Serrana. E quando eu nasci, completei os meus 11 anos de idade, minha família sempre me incentivava a aprender um instrumento musical. E eles queriam muito que eu aprendesse a tocar acordeon, mais conhecido como gaita. Porém, eu imaginava assim, um instrumento muito pesado, muito grande, que eu, como era pequenininha, não iria dar conta, né, de aprender. Com esse incentivo, eu passei a me interessar mais pela música e pela cultura gaúcha. Comecei a pesquisar mais vídeos, mais gaiteiros, que hoje são para mim uma referência, e com os meus 11 anos de idade comecei a fazer aula de acordeon.
Durante esses 7 anos de muito aprendizado, eu passei a fazer parte do grupo musical da minha família, que passou a se chamar Tamires e Grupo Sintonia Serrana. A música é uma das formas de expressarmos o nosso amor pela cultura gaúcha. O churrasco, o chimarrão, as nossas vestimentas, a natureza, os animais são alguns dos elementos presentes na nossa música gaúcha. Pois é, esses dias ainda uma pessoa que nunca tinha tomado chimarrão perguntou assim, mas por que o chimarrão? É amargo e tal? Aí o chimarrão tem muito da tradição, tem muito da cultura, né? Então eu lembro quando eu era pequeno que a minha mãe ia visitar os vizinhos, as comadres, e eles tomavam chimarrão, os adultos, e nós ficávamos olhando, né? E querendo tomar chimarrão. E ela dizia assim, viu, você ainda não pode tomar chimarrão porque você não conhece o pé de erva. Mas era uma espécie de brincadeira, né? Aí quando eu comecei a conhecer o pé de erva, que a gente teve que conhecer porque a gente precisava colher a erva mate, né? Era uma das fontes de renda das famílias antigamente. E então eu já dizia, bom, agora eu já sei o que é pé de erva, então eu já posso tomar o chimarrão. Mas o chimarrão, ele, além dos benefícios para a saúde, muita gente diz, mas por que do chimarrão? Um dos principais componentes do chimarrão é a cafeína, né? Que é um energético. Né? Então, por que as pessoas tomam chimarrão? Para poder ter mais energia para o trabalho, né? E também, na época voltando ao tropeirismo, né? As pessoas que nós temos muito na nossa cultura que é originário do tropeirismo, né? Então os tropeiros, quando eles chegavam no ponto aonde o cozinheiro já tinha chegado, a primeira coisa que o cozinheiro fazia era o fogo, armava a trempe para cozinhar o feijão, queimar o alho para fazer o feijão ali, o virado, o charque, o arroz carreteiro, mas ele esquentava a água para o chimarrão, né? As pessoas, daí já chegava o pessoal, já pegava as cuias, fazia seu chimarrão e tomava para restabelecer a energia que ele já tinha perdido e também para se abastecer para continuar para frente, né? Então o chimarrão, ele é energético, né? Ele tem muita energia, dá muita energia para a gente, né? E ele tem um ritual, o chimarrão também, né? Então tipo, chimarrão ele passa de mão em mão, ele traz um pouco da simplicidade do povo, né? Ele traz uma história, né? As pessoas ficam conversando e a cuia vai rodando, né? Passando de mão em mão, né? Então é bem comum e muito tradicional para o nosso povo aqui do sul e não é diferente aqui em Inácio Martins, né? Ele está presente em praticamente quase todas as residências, pelo menos das pessoas nativas daqui, né? O pessoal que nasceu e foi criado aqui, dificilmente você chega na casa de uma pessoa que ela não te oferece o chimarrão. Até no convite já está expresso isso. Viu, vá lá em casa, vamos tomar um chimarrão. Né? Eu não diz, vá lá em casa para almoçar, vá lá em casa para jantar. Não, vamos lá, vá lá em casa tomar um chimarrão. É isso aí. Então, o chimarrão está enraizado na nossa cultura. Né? Isso. O senhor você falou muito em relação à cultura do tropeirismo. De que forma, qual que é a relação Inácio Martins e o tropeirismo? Então, uma das questões é que nós tivemos um ciclo, né, do tropeirismo, né? Então, quando o Império, na época do Brasil Império, eles construíram, entre aspas, a Estrada Real, né, que era o caminho de Viamão, que ligava o Rio Grande do Sul com Sorocaba, em São Paulo, para transportar as tropas, porque o Brasil estava no ciclo do ouro e aquela história, né? Precisava de animais, principalmente de mulas e tal, para o transporte do ouro, para levar o ouro de Minas até o litoral do Rio de Janeiro, enfim. Então criou-se a Estrada Real, que era o caminho de Viamão, e aí os caminhos alternativos, né? Que saíam de várias partes do Brasil, inclusive uma das alternativas era sair do oeste de Santa Catarina, Chapecó, passava por Palmas, né? Palmas, passava por Guarapuava cruzava em Mituva, mas esses caminhos quase todos se encontravam nos chamados Campos Gerais, que era a região de Ponta Grossa ali, né? Onde restabeleciam as tropas, né? Eles deixavam nos campos ali para o gado recuperar, para as mulas pegarem um estado melhor para poder chegar em Sorocaba e vender bem esses animais, né? E por aqui passava muita tropa também, né? Então
ficou muita coisa na nossa cultura com relação à comida, ao jeito de vestir, né? Então, muita gente encontra, às vezes, na rua uma pessoa de bota de couro até o joelho, né? Nossa, mas bota? Por que bota? Uma das questões da bota, por causa do frio, outra para evitar que fosse picado por uma cobra, para não rasgar as canelas nos espinhos, porque você andava sempre a cavalo, né? A calça larga ou bombacha, né? Que o pessoal, mas por que usar bombacha? Não é uma coisa tão sem cabimento. Não, na verdade não era porque era bonito usar bombacha, era porque era confortável para andar a cavalo durante muito tempo, né? Era uma roupa confortável. O lenço, que era para enxugar o suor, o chapéu, que era para não tomar sol na cabeça, né? Então tem muita coisa da vestimenta, tem muita coisa da comida nossa, né? O jeito de preparar o virado de feijão, o jeito de preparar o carreteiro, o charque, que naquela época a única solução era você fazer o charque do gado, secar aquela carne com sal, levar ela na bruaca, né? Que levava nos cargueiros, as bruacas, né? Levava a carne nas bruacas para poder, durante o tempo, ou você matava o gado ali na hora para comer carne fresca, mas era muito difícil, né? Então tem muita coisa da nossa cultura gastronômica, da cultura de vestir, das danças, tudo que é da época do tropeirismo, né? Bom, aqui em Inácio Martins, pela tradição gaúcha que nós temos aqui, vários CTGs dentro da cidade, né? Vários eventos, né? Rodeios aí. E com o rodeio, automaticamente, né, os bailes gaúchos, né? Então a cultura gaúcha já está dentro da nossa cidade aí, e há muito tempo aí que nós já temos essa tradição aí de ter as danças gaúchas, né, junto de nós. Nós somos professores de dança e tentamos levar aí para os nossos alunos aí a cultura gaúcha, né? Há muitos anos atrás aí nós já tinha essa tradição. Então, hoje nós temos aí uma balada que volta lá atrás do Clube Guarapuavinha. Mas na época do Clube Guarapuavinha também tinha a dança gaúcha. Vinha vários conjuntos gaúchos ali de Guarapuava. Por exemplo, nós temos os caciques, Filhos do Sul, da época aí da nossa cidade de Irati, Guamirim ali, via conjunto. Então, dessa época, nós já tinha a dança gaúcha, né? Aí, juntamente com as baladas da época. E agora, vindo, né, esse som mais eletrônico aí, né? Não é ruim, mas nós, que gostamos da tradição gaúcha, queremos levar essa tradição aí por muitos e muitos tempos e deixar para os nossos filhos. Não podemos deixar essa cultura morrer, né? Então, aqui na nossa cidade, alguns anos atrás, existiam os grupos de CTG, os grupos de danças tradicionalistas. Faz um certo tempo que não tem mais. E a gente veio, então, com esse projeto das aulas de dança, buscar, fazer essa busca, né? E implantar novamente na nossa cidade os grupos de dança. Então, a gente tem a proposta de fazer o curso de dança para trabalhar os ritmos gauchescos mesmos, e a gente já está também com um projeto de um grupo de dança, já iniciamos, e estamos trabalhando com danças tradicionalistas, para fazer esse resgate, né? Essa resgate da cultura, para não deixar justamente se perder. Até quando a gente começou, quando surgiu o convite, né, para a gente trabalhar com aulas de dança, quando a gente foi convidado, a gente nem pensou duas vezes. Falou, vamos lá, vamos dançar, porque só assim a gente também dança, né? E então tinha alguns dos primeiros alunos nossos que nunca haviam colocado uma bombacha, que nunca haviam colocado, que não se imaginavam usando uma bota, e que hoje tomaram gosto, né? E continuam conosco, mesmo depois do curso, a gente formou um grupo de dança e eles continuam conosco e já estão, né, com a sua indumentária completa, já fizeram a compra e tomaram gosto mesmo pela coisa. Então, o fato, a dança, ela é muito cativante. Quando você começa a dançar e que você aprende os passos, aprende aqueles floreios, você quer mais, né? Você quer cada vez dançar melhor. No decorrer dos anos, Inácio Martins viu-se diante de mudanças que desafiaram suas tradições ancestrais. O avanço da modernidade, a globalização e as transformações econômicas deixaram suas marcas, moldando uma nova realidade para as gerações vindouras.
É importante honrar as tradições que nos foram legadas, mas também precisamos nos adaptar aos tempos atuais. Encontrar esse equilíbrio entre o passado e o presente é essencial para garantir que a nossa cultura continue viva e relevante. Em Inácio Martins, onde as montanhas abraçam as memórias de um passado distante, o legado dos primeiros colonos vive através das tradições que resistiram ao teste do tempo. Neste cenário de constantes transformações, a preservação da identidade cultural é um compromisso sagrado, que une as gerações em uma teia indissolúvel de pertencimento e amor pela nossa terra.